Bem-vindos ao O Debate, nosso espaço para examinar cuidadosamente diferentes perspectivas sobre o nosso material de análise. Hoje nós vamos olhar para um paradoxo fascinante na formação de lideranças. Pense na figura clássica de um pastor. A imagem que geralmente nos vem à mente é quase bucólica, né? Exato. Aquela metáfora do pastor cuidando do rebanho no campo, um trabalho puramente relacional. Isso focado no cuidado das almas, no sermão de domingo. Mas aí nós entramos na realidade brutal e multifacetada de uma congregação moderna. De repente, esse mesmo guia percebe que a igreja é também uma pessoa jurídica. Sabe, ele precisa entender de contabilidade, gerenciar passivos trabalhistas, lidar com campanhas de engajamento e, enfrentar desafios de saúde mental dificílimos. É um cenário de exigências que beira o impossível para uma pessoa só, operando sob pressão constante. Completamente. E é isso que nos traz ao foco da discussão. Estamos analisando o documento do curso de formação pastoral oferecido pelo CTA de Educacional, o modelo que tenta resolver exatamente esse dilema, propondo um curso EAD de modalidade livre com uma carga horária impressionante de 3.600 horas. É massivo. O currículo engloba 70 disciplinas. Eles fundem teologia pura com gestão de negócios e psicologia clínica. E a promessa é que tudo isso pode ser concluído em um período de 12 a 24 meses. A nossa questão central é justamente essa. Exato. Esse modelo intensivo e multidisciplinar entrega uma preparação pragmática e essencial para a realidade da igreja hoje? Ou será que a compressão desse volume massivo de informação em um ambiente virtual cria, uma superficialidade que pode ser perigosa para a liderança? Eu vou defender aqui que este currículo reflete uma engenharia pedagógica brilhante e é uma adaptação legalmente amparada às demandas reais da administração pastoral contemporânea. E eu argumentarei do outro lado. Vou demonstrar que existe um paradoxo estrutural no coração dessa proposta. A matemática de comprimir 5 anos de seminário em um prazo tão curto, sem supervisão presencial, gera um gargalo de aprendizado intransponível. Para a gente destrinchar isso, precisamos primeiro olhar para a fundação do material. O texto carrega a chancela explícita de Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Ou seja, não estamos olhando para uma aventura que surgiu ontem na internet. São mais de 2 décadas. Exato, é o resultado de um esforço estruturado para modernizar o clero. O material entende perfeitamente que o líder moderno é um administrador de crises. E a forma como eles estruturam isso legalmente é muito inteligente. Eles citam a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para a criação de cursos livres. O que permite muita agilidade, né? Sim. Significa que o curso não precisa daquela aprovação lenta e engessada do MEC. Um curso tradicional leva anos para atualizar uma única disciplina. O formato livre permite a reprofissionalização do adulto trabalhador, entregando ferramentas de gestão sem amarras burocráticas. Incluir matérias corporativas não é um desvio da teologia, é uma armadura necessária. Olha, eu inicio reconhecendo que o diagnóstico que o 7AD faz da realidade é muito preciso. Capacitar líderes para organizar igrejas e entender a burocracia é vital. A urgência é real. Sem dúvida. Mas a minha perspectiva discordante foca estritamente na viabilidade de execução. Existe um paradoxo que eu considero brilhante do ponto de vista do marketing, mas bem problemático na educação. Eles usam a carga horária de 3.600 horas para emprestar o peso acadêmico de um bacharelado tradicional, dizendo, olha, temos o mesmo volume de um seminário de 5 anos. Certo. Mas logo em seguida, para apelar à conveniência, prometem que você conclui tudo em uma média de 12 a 24 meses. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Exigir a absorção profunda de 70 disciplinas complexas por telas nesse tempo cria uma barreira fisiológica de aprendizado, principalmente porque o público-alvo já trabalha em tempo integral. É uma observação válida sobre a percepção do tempo, mas eu analiso essa hibridização de outra forma. Quando olho para a grade de matérias, vejo uma genialidade pragmática.
Eles ensinam exegese bíblica e homilética, mas misturam com finanças corporativas e direito do trabalho. Pense no ecossistema de um grande hospital. O cirurgião que precisa atuar como gestor. Exatamente. Um cirurgião pode ser um gênio na mesa de operação, mas se ele for o diretor e não entender de fluxo de caixa e legislação trabalhista, o hospital quebra. E se o hospital fecha, ele não salva mais ninguém. A gestão sustenta a vocação. Aham. O material do Setiade faz essa mesma ponte para a igreja. O líder de hoje precisa dominar marketing estratégico porque a igreja atua numa era digital hipercompetitiva por atenção. O curso promete preparar o aluno para crescer a sua igreja. E sem compliance, uma congregação sofre passivos imensos ou fecha as portas. A analogia do hospital é excelente para ilustrar a parte financeira. Eu concordo plenamente que o direito eclesiástico funciona como uma blindagem institucional. Mas essa analogia afunda tragicamente quando a gente aplica a mesma lógica à incursão clínica do currículo. Você diz as disciplinas de psicologia. Sim, os módulos 7 e 8. A grade engloba psicanálise existencial, neuroses e psicoses conflitos e toxicologia geral. O próprio texto afirma que o pré-requisito é só o ensino médio completo. Voltando ao seu hospital, um diretor aprende a ler planilhas por um curso EAD. Mas você jamais formaria o cirurgião ensinando-o a operar um coração lendo slides de PowerPoint. A prática clínica exige outro formato. E o que esses módulos propõem é intervir na psique humana. Ensinar psicopatologias severas à distância, sem exigência de prática clínica supervisionada por pares, ultrapassa os limites do aconselhamento seguro. Uma intervenção mal calibrada num quadro de psicose pode agravar severamente a crise do indivíduo. É uma preocupação técnica perfeitamente compreensível, mas precisamos olhar para a realidade nua e crua das ruas. O texto em nenhum momento diz que vai formar um psiquiatra para prescrever medicamentos. Ele fala em oferecer referenciais teórico-práticos. E por que isso está lá? Porque a demanda chega neles. Exato. O pastor já é o primeiro socorrista na base da sociedade. Imagina uma comunidade carente. Quando um membro entra em surto psicótico às 2 da manhã, eles não ligam para o terapeuta do plano de saúde. Eles batem na porta do pastor. Inserir essas matérias oferece a ele o letramento básico em saúde mental. Para fazer a triagem. Sim. Dá a ele o vocabulário para reconhecer o limite espiritual e dizer, olha, precisamos encaminhar essa pessoa para a rede de saúde pública. É sobre fornecer um mapa para quem já está navegando no escuro, não transformar o cara num médico. Argumentar pelo letramento básico para fins de triagem é muito forte. Saber encaminhar um caso grave realmente salva vidas. Mas observe que você usou o termo letramento básico. Sim. O problema é que o curso não promete uma introdução básica. Ele promete uma carga de 3.600 horas com a equivalência de um seminário tradicional profundo. E é aqui que a engenharia pedagógica e a matemática do tempo colidem violentamente. Se o currículo abrange desde grego antigo até psicanálise, como o relógio sustenta essa absorção? Você está questionando o prazo frente ao volume de horas, né? Precisamente. Vamos fazer a conta com os dados do próprio material. Se um aluno quer terminar no prazo mínimo de 12 meses, ele precisa diluir 3.600 horas em 365 dias. Isso dá praticamente 10 horas de estudo por dia, de segunda a segunda. É um ritmo extenuante, não se pode negar. Extenuante não captura a gravidade. Pensa na rotina. Estamos falando de um adulto que passa o dia administrando crises financeiras, aconselhando casamentos e às 10 da noite vai sentar no computador para absorver filosofia da religião por mais 5 horas. O cérebro humano entra em fadiga cognitiva extrema. A promessa de flexibilidade desmorona frente a uma carga quase monástica. Olha, os números assim, na matemática fria, parecem uma montanha intransponível, mas a gente precisa entender como a andragogia, o ensino para adultos, opera num curso livre. A educação por competências não calcula o aprendizado apenas pelo tempo de bunda na cadeira, por assim dizer. Mas como a experiência altera a matemática? O material menciona o respeito à velocidade de aprendizagem do aluno e, mais importante, fala sobre troca de experiência.
No modelo livre, a carga horária final chancela o domínio do conhecimento, não o tempo de tela consumido a partir do zero. O aluno que busca isso já é um obreiro com anos de caminhada prática. Ele já tem uma bagagem. Exato. Quando ele chega em gestão de equipes, ele já faz isso empiricamente todo dia. Ele não precisa passar 60 horas assistindo aulas sobre como delegar tarefas. Ele precisa sistematizar o que sabe, ler a teoria, fazer a prova e demonstrar a competência. O ambiente virtual atua como um validador de saberes prévios. Por isso, os 12 meses são viáveis. Eu entendo o conceito de validação de competência, mas isso levanta um questionamento crítico sobre o rigor desse sistema. Se o foco é a autoaprendizagem acelerada, quão robusto é o mecanismo que testa aquilo que o aluno de fato não sabia? O que nos leva a olhar de perto para esse ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. E o texto é bem transparente sobre a seriedade da infraestrutura. Não é alguém enviando PDF por e-mail. Eles usam um sistema de gestão moderno com provas interativas e fóruns. O grande diferencial é a elaboração de portfólios para cada matéria e um projeto TCC final. Certo, exige uma produção do aluno. Sim, ele não é um receptor passivo. E a segurança institucional é garantida. Eles emitem um diploma digital em conformidade com a Portaria 330 de 2018, com assinatura digital e carimbo de tempo. O curso entrega uma trilha auditável rigorosa. A infraestrutura de carimbos de tempo garante a legalidade, com certeza, mas não assegura a eficácia da experiência em si. E eu me baseio na própria descrição do AVA fornecida por eles. O foco é a distribuição de aulas em vídeos, slides e material de apoio. Qual é o seu ponto de atenção aí? A natureza da formação em humanas. Uma matéria como hermenêutica não se consolida apenas lendo a resposta correta num slide. Ela depende do método socrático, da dialética síncrona. Do atrito intelectual ao vivo. Exatamente. Num seminário presencial, um aluno expõe uma interpretação e o professor imediatamente desafia. Um colega aponta uma contradição. Fóruns assíncronos, onde eu posto algo hoje e alguém discorda amanhã, são muito mecânicos. O texto promete forjar um líder empático capaz de lidar com a complexidade humana. Fazer isso só com provas interativas me parece um desalinhamento. Falta a essência relacional. Essa é a crítica histórica ao ensino à distância. Mas eu gostaria que pensássemos no fórum assíncrono não como inferior, mas superior em certos aspectos. Numa sala tradicional, quem domina o debate? Geralmente o aluno mais extrovertido ou combativo. Isso. Os mais reflexivos se calam. O fórum assíncrono muda essa dinâmica. O aluno introvertido lê um questionamento difícil na terça-feira, ele não precisa responder no susto. Ele tem até quinta para consultar a bibliografia, estruturar um raciocínio forte e redigir uma resposta fundamentada. O ambiente virtual democratiza a voz intelectual. É um bom ponto. E mais, democratiza o acesso geográfico. Antes, um vocacionado do interior, sem dinheiro para mudar para um grande centro, ficava sem acesso à literatura de alto nível. O modelo pode não ter o bate-papo de corredor, mas ele insere ferramentas vitais na mente desse líder rural. Olha, a democratização do acesso é, sem dúvida, o argumento mais robusto a favor desse formato. Resolver a barreira geográfica e financeira no Brasil é um feito notável. A minha ressalva não é sobre a utilidade da ferramenta. É sobre a expectativa.
Exato. Quando o material crava que o aluno terá aprendido o mesmo conteúdo que um estudante de seminário presencial, ele iguala processos fundamentalmente diferentes. A teoria pode ser a mesma, mas a formação isolada na tela versus a formação comunitária são mundos distintos. Nós caminhamos bastante em torno dessas nuances. É hora de recapitularmos onde a análise nos levou. Da minha perspectiva, o modelo educacional do CETEAD representa uma resposta pragmática e indispensável às demandas da Igreja hoje. Ao unir mais de 20 anos de experiência do professor Lacerda à agilidade dos cursos livres, o modelo funde a profundidade teológica com o pragmatismo das finanças. Ele democratiza o acesso e entrega um líder preparado para não deixar a instituição afundar em crises administrativas. E da minha posição, eu reforço que, embora o currículo seja fascinante no papel, a matemática operacional gera atritos severos. Comprimir a grandiosidade de 3.600 horas num formato não supervisionado tão curto desafia a fisiologia do aprendizado humano. Existe uma tensão entre o apelo de um bacharelado vasto e a realidade mecânica do formato EAD. Mas apesar das nossas discordâncias metodológicas, há um ponto de convergência absoluto aqui. O papel da liderança religiosa mudou para sempre. O ensino teológico clássico já não tem fôlego para responder sozinho às complexidades legais e psicológicas atuais. Completamente de acordo. Aquele pastor da imagem bucólica foi atropelado pela modernidade. Se o líder não souber ler uma planilha ou identificar um transtorno severo, as boas intenções não sustentam o trabalho. O desafio é encontrar o veículo pedagógico que transmita tudo isso sem perder a profundidade. E olhar para estruturas como as deste curso nos empurra a repensar a natureza do aprendizado no século XXI. Convidamos você que nos acompanha a buscar esse material. Analise a lógica por trás dessas 70 matérias e julgue por si mesmo como deve ser construída essa ponte entre a tradição teológica e as demandas do presente. A reflexão final é toda de vocês. Agradecemos muito a sua companhia e até o nosso próximo encontro.